Iceberg é basicamente uma coletânea de curiosidades e informações sobre um assunto que começa na primeira camada com as informações mais conhecidas e vai até onde Deus quiser, com coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Camada 1. Entre a foice e o martelo. Essa é uma das histórias mais icônicas do Superman, que reimagina ele como se a nave tivesse caído na Rússia soviética em vez de Smallville. Evidente que toda a história do mundo é afetada por isso, onde com o decorrer do tempo o Superman toma o poder na União Soviética, se tornando seu ditador e uma ameaça à liberdade do mundo, sendo combatido por vários personagens conhecidos como Lex Luthor, o Lanterna Verde, o Batman e até o Bizarro. Versões malignas do Superman. O Superman é o símbolo máximo da bondade e justiça nos quadrinhos, então é natural que a gente se pegue pensando como seria se ele fosse o completo oposto disso. Ao longo dos anos, várias versões malignas dele surgiram, como citado anteriormente de Entre a Foice e o Martelo, e outras versões mais icônicas como o Alto Conselheiro de Injustice e o Lord Superman da animação da Liga da Justiça. Além disso, a versão oficial e maligna do Superman é o Ultraman, o Kal-El da Terra 3, que é um universo onde todos os que são heróis na Terra Zero são vilões e vice-versa. A Maldição do Superman. Algumas pessoas diziam que se você participasse de algum projeto envolvendo o Superman em live action, coisas terríveis poderiam acontecer a você ou aos seus entes queridos. George Reeves, que foi o Superman da série de TV de 1952, infelizmente veio a tirar a própria vida em 1959. Christopher Reeves, que foi o clássico Superman de 1978, ficou paralítico após uma queda de um cavalo e veio a falecer 9 anos depois após uma parada cardíaca. Kirk Allen, que interpretou o personagem no seriado de TV dos anos 40, sofreu Alzheimer anos depois e veio a falecer em 1999. Lee Kigley, que interpretou o bebê Superman nos filmes de Christopher Reeve, veio a falecer tragicamente por uma parada cardíaca aos 14 anos de idade. O filho de Marlon Brando matou o namorado de sua meia-irmã e a filha de Marlon Brando veio a tirar sua própria vida em 1985. Marlon Brando era o Jor-El no filme original de 1978. Margaret Kidder, que foi a Lois Lane original dos filmes do Reeve, ficou desaparecida por vários dias em 1996. E Alison Mack, que foi a Chloe Sullivan de Smallville, se envolveu num caso bizarro envolvendo um culto obscuro e escravização sexual. Pelo menos parece que alguns bons atores conseguiram romper com essa suposta maldição e estão todos bem de saúde até hoje, como o Tom Welling, o Dean Cain, o Tyler Hoechlin e o Henry Cavill, e vamos torcer para que eles tenham conseguido quebrar de vez essa coisa ruim. O falso jogo do Superman da Rocksteady. Depois do sucesso que foram as obras de arte da franquia Arkham, todo mundo ficou na expectativa de quais seriam os próximos heróis adaptados pela desenvolvedora e muitos esperavam pelo Superman. Começaram a surgir imagens na internet do que pareciam ser telas do jogo, mas tudo não passava de uma grande pegadinha, mas apesar disso a Rocksteady realmente tentou vender a ideia de um jogo do Superman para Warner Bros, mas eles não levaram muito a sério a ideia e acabaram cancelando tudo antes mesmo de começar. Filmes cancelados: Superman Flyby e Superman Lives. O Superman sempre foi um dos personagens mais valiosos e lucrativos da DC, então sempre se buscou fazer coisas novas com o personagem, e depois de tantas séries, curtas, animações e filmes, mais um filme vinha pela frente e esse era Superman Lives, que era o projeto que teria o Nicolas Cage interpretando o personagem, que era cheio de ideias mirabolantes, como já atacar de uma vez num filme só Doomsday, Brainiac e Lex Luthor pra cima do Superman, e ter toda uma história de queda e ascensão do herói. Depois mudaram de ideia e o vilão seria o Lexiac, uma mistura do Brainiac com o Lex Luthor e que inclusive foi reutilizada na animação da Liga da Justiça, e pelo menos lá parece que a ideia deu boom. O Superman do Nicolas Cage também aparece no filme do Flash de 2023 como uma homenagem a essa produção que nunca aconteceu. Superman Flyby foi o outro projeto que não viu futuro e seria dirigido por J.J. Abrams, e a coisa que é a mais sem noção que eu já li na minha vida. No que foi publicado dos roteiros de Flyby, Jor-El seria o rei de Krypton, lutando contra as intenções malignas de seu irmão Katazor e seu filho Tizor. Então nada de Krypton explodir, a razão do Kal-El ser enviado para a Terra não era mais essa, seria protegê-lo dessas intrigas familiares, porque no futuro ele tinha que cumprir uma grande profecia que ia resolver esse problema todo. E como se já não bastasse, Lex Luthor seria um agente da CIA obcecado por casos não resolvidos de OVNIs, e mais tarde seria revelado que ele também era um kryptoniano.
Tizor então conseguiria chegar na Terra com seus exércitos e armas de Krypton, e após uma épica batalha que destruiria várias construções icônicas da humanidade, como a Catedral de Notre Dame e as pirâmides, o Superman morreria e em sua versão do céu, o pós-vida, ele encontraria seu pai Jor-El, que teria tirado a própria vida em Krypton, e depois de uma conversa ele retornaria à vida para derrotar de vez os vilões, e graças a Deus que isso não saiu do papel. Os seios da Poderosa. É indiscutível que a Poderosa é uma grande de uma gostosa, e a primeira coisa que se lembra do visual dela quando se fala nela é o seu decote extremamente avantajado e a sua comissão de frente extremamente saudável. Só que nem sempre foi assim. Acontece que na época o criador da Poderosa não estava nos melhores termos com a DC e ele estava convencido de que eles não prestavam atenção em nada do que ele fazia. E para provar essa teoria, a cada edição ele foi aumentando os seios da Poderosa até que depois de 8 edições eles finalmente repararam e agora já era tarde demais para voltar atrás no design dela. Mas sabe a parte mais triste sobre isso? É que essa história é só uma lenda urbana. Ela, na verdade, ela só começou a ganhar mais seios na fase da Liga da Justiça Europa e sem nenhum grande motivo por trás disso, a não ser apelar pro público. Então toda essa historinha é apenas uma história pra boi dormir, mas que foi bastante difundida pelos fãs. Poderes alternativos. Ao longo dos anos, o Superman recebeu muitos poderes diferentes e que acabaram sendo só ocasionalmente utilizados, como a capacidade de criar um mini Superman para ajudá-lo, que ele obteve após uma alteração dos seus poderes ao entrar em contato com uma nave misteriosa. Esse mini Superman morre ao se sacrificar para salvar o Superman original, então devolvendo seus poderes porque, sim, nessa época só o mini Superman tinha os poderes do Superman, e o único poder do Superman era usar o mini Superman. Além disso, nos filmes ele já foi capaz de apagar parte da memória da Lois após beijá-la e não para por aí. Na Era de Prata, o Superman era capaz de viajar pelo tempo sem restrições e tinha ainda um super estômago capaz de digerir até as bactérias mais letais que existissem e até mesmo modelar o seu rosto para trocar de aparência. Camada 2. Jimmy Olsen se casa com uma gorila. Superman's pal Jimmy Olsen era uma HQ focada nas aventuras que envolveriam em especial Jimmy Olsen e o Superman, e numa delas, após chegar numa região da África onde estavam produzindo um filme, o Jimmy acaba entrando em meio às gravações e a gorila usada no filme acaba se apaixonando por ele. Pra não criar um mal-estar no lugar e só socar a gorila pra longe, o Superman acaba tendo que jogar o jogo dela, até se vestindo de xamã ou algo do tipo, e fazendo uma cerimônia de casamento entre o Jimmy e a gorila. Depois de uma confusão, ela acaba jogando ele de um penhasco, o Superman salva ele e os dois voltam para Metrópolis. A DC tanto não esqueceu dessa humilhação que o Jimmy passou que fez a gorila aparecer posteriormente na animação Batman, os Bravos e os Destemidos. Superman em The Batman. A animação de 2004 do Batman divide algumas opiniões dos fãs, ou você gosta ou você tá errado, porque essa é uma das animações mais divertidas do Batman até hoje. Ela tem visuais bastante originais, bem diferentes do que a gente tá acostumado, mas isso não tira dela a essência do morcego, e conforme os episódios avançam, novos personagens vão compondo o entorno do Batman, que começa sozinho, mas depois ganha seu Robin, sua Batgirl e até o seu Superman. E não só isso, mas outros personagens vão aparecendo no decorrer do que parecia estar sendo o ponto de partida para uma nova animação da Liga da Justiça, só que desse desenho e com esses traços, mas infelizmente ela não fez tanto sucesso quanto as anteriores e acabou se encerrando em si mesma. Superman faz Lois se sentir culpada. Na edição 210 do Superman, Clark Kent acaba sendo rejeitado pela Lois Lane mais uma vez, só que agora para ele foi a gota d'água, ele não ia deixar barato. Ele se disfarça de vidente e faz uma previsão de que Clark Kent iria tirar sua própria vida, e tempos depois ele se joga na água e finge sua própria morte. E por fim, o Superman aparece como Superman e trata a Lois Lane como a responsável pela morte do Clark. No meio disso, ele acaba se arrependendo dessa pegadinha porque a Lois estava se sentindo mal de verdade por isso, aí ele volta como Clark e tudo fica bem e... pois é, vida que segue, só. A Kryptonita Rosa. Existe uma dezena de variantes da clássica Kryptonita verde. A vermelha, por exemplo, deixa os kryptonianos no estado de fúria, mas a rosa, bom, ela só apareceu uma vez nos quadrinhos e tinha o poder de transformar os kryptonianos em cholas. Décadas depois, em Justice League Action, o efeito da Kryptonita rosa foi mudado para inverter o sexo dos kryptonianos. Superman azul e vermelho.
Essa foi uma das fases mais problemáticas do Superman, onde a DC estava tentando dar novos ares ao personagem, e nisso acabou tendo a brilhante ideia de dar novos poderes a ele e dividi-lo em duas versões. O Superman azul, que seria mais ponderado, e o Superman vermelho, que seria mais agressivo, e os dois teriam poderes de raios e vestiriam um traje de contenção. Esse conceito seria reutilizado uma porção de vezes depois, às vezes de forma mais simbólica, onde o Superman dos Novos 52 seria o Superman vermelho e o Superman clássico o Superman azul, mas também de formas mais literais, onde parece que o John Kent, o filho do Superman, herdou esses poderes também. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando de forma mais aprofundada sobre essa fase do Superman, e os links como sempre estão nos cards acima e no comentário fixado. E se estiver curtindo o vídeo, se inscreve aí para não perder nenhuma novidade do canal. Superman e Grande Barda fazem um filme adulto. Essa é uma história bastante esquisita da DC. Nela, um vilão que se alimenta de emoções, chamado Sleaze, usa a Grande Barda para fazer filmes sugestivos, para que ele possa se alimentar das emoções dela, e quando o Superman aparece para resgatá-la, ele consegue prendê-lo sob seu controle também. Enquanto isso, o Darkseid está pacientemente aguardando o Sr. Milagre, que é o marido da Grande Barda, para mostrar para ele o que está acontecendo e então humilhá-lo. Acaba que os dois quase fazem o tal filme, mas o Sr. Milagre consegue chegar a tempo de ajudá-los e evitar que as coisas vão longe demais. E aqui no canal já tem a origem completa também da Grande Barda e do Sr. Milagre. A espada do Superman. Um pouco difícil de imaginar o Superman precisando usar armas, já que ele tem super força, é invulnerável, mas ele tem sua própria espada, uma arma feita de Krypton, um metal tão puro que é um dos poucos capaz de ferir kryptonianos sem precisar de efeitos mágicos ou de kryptonita. Já tem um vídeo sobre ela também aqui no canal. A Terra D. O multiverso DC é mais organizadinho hoje em dia, cada universo tem a sua temática, como a Terra 3 que eu já citei nesse vídeo, onde os heróis são vilões e os vilões são heróis. Tem a Terra 11, onde os homens da Terra 0 lá são mulheres e vice-versa. Então lá basicamente são Superwoman, Batwoman e Homem-Maravilha. E temos a Terra D, que é um caso particular, pois ela é a Terra da diversidade, onde todas as pataquadas que fazem hoje em dia no cinema já existem lá há muito tempo atrás. Tem Flash asiático, Lanterna Verde latino, Aquaman criatura do oceano, e juntos eles formam a Aliança da Justiça. E a DC ela gostou tanto dessa diversidade da Terra D que eliminou eles sem remorso durante a crise nas Infinitas Terras. Camada 3. Doomsday mata uma criança. Doomsday ou Apocalipse é uma das criaturas mais violentas e brutais da DC, uma máquina de destruição praticamente imparável e indestrutível e que foi responsável pela morte do Superman original. Mas num raro momento onde ele acaba desenvolvendo um pouco mais de intelecto e capacidade de raciocinar além da sua selvageria, ele ajuda uma criança a resgatar o gato dela presa numa árvore e tudo isso para esmagá-la violentamente contra o chão. E depois disso ele simplesmente vai embora sem qualquer remorso. Superman vs Muhammad Ali. Essa é uma das mais icônicas HQs do Superman, com a participação de pessoas da realidade. Ela é cheia de coisas sem pé nem cabeça, como o Superman e o Ali tirando no soco quem iria enfrentar um alienígena primeiro para representar a Terra numa luta. E nos finalmente eles fazem uma luta no ambiente de sol vermelho para o Superman lutar sem os poderes e então definir quem seria o maior lutador entre os dois. O Superman perdeu no 1x1 entre os dois e o Muhammad acabou se tornando o representante da Terra para enfrentar o lutador alienígena, e assim o dia é salvo mais uma vez. Superman e Mulher Maravilha causam um terremoto durante o sesgo. Quando Frank Miller resolveu revisitar o seu universo criado no Cavaleiro das Trevas, alguém devia ter colocado a mão no ombro do velho e falado: por favor, para. Além de ter os rabiscos mais feios que eu já vi na minha vida, não dá nem pra chamar de arte aquilo. Em dado momento, a Mulher Maravilha vai confortar o Superman após mais uma derrota pesada e os dois acabam se empolgando e na empolgação voando por aí, causando desastres naturais e terremotos. Superman 1 Million. Em minhas publicações usuais da DC surgiu a ideia de imaginar como seria o universo DC na edição 1 milhão de vários dos seus heróis. Nessa imaginação do universo DC no futuro, várias coisas mudaram, que inclui a presença do Superman Secundus, que seria o filho do Superman e o protetor da Terra, já que seu pai havia ficado recluso dentro do Sol. Carregado de todo esse poder, ele retorna com um corpo totalmente dourado e usa os poderes de alteração da realidade para recriar sua amada Lois Lane, que havia partido há muito tempo. Beppo, o Super Macaco.
Vários Super Pets surgiram na DC ao longo dos anos, principalmente na Era de Prata, ali entre as décadas de 50 e 70. O Krypto já existia nessa época inclusive, mas numa história flashback mostrando a infância do Superman como ainda um pequeno Superboy, ele acaba se deparando com um macaco kryptoniano que descobre a Terra. Os dois fazem amizade, mas a explosão de fogos de artifício acidentalmente causadas pelo próprio Beppo fazem ele fugir da Terra assustado para nunca mais voltar. E apesar de haverem algumas pequenas referências dele ao longo dos anos, a DC aproveitou para apagá-lo totalmente da história e do cânone durante a crise nas Infinitas Terras. Superman se torna um arauto de Galactus. Numa história crossover de Dan Jurgens e Art Thibert em 1999, é criada uma conexão em que o Galactus teria sido responsável pela destruição de Krypton ao devorá-la. Só que na verdade tudo não passava de manipulações do Hank Henshaw, o Cyborg Superman, que já tem a origem dele aqui no canal também. O que leva o Superman até a Terra do Quarteto Fantástico com uma estranha cápsula onde ele descobriu essa informação sobre o Galactus e Krypton, e lá uma orbe misteriosa transforma o Superman num arauto de Galactus. Memórias da destruição de Krypton recobram seu senso de identidade e quando a conspiração do Henshaw é descoberta, o Superman e o Quarteto Fantástico derrotam os vilões e no final o Superman até deixa sua capa de presente pro Franklin Richards. Jimmy Olsen criou a Supergirl. Na edição número 123 de Superman aconteceria a grande estreia da Supergirl, só que não. Essa não é a personagem que a gente conhece, que nem existia nessa época, aliás. Só que acontece que numa das suas aventuras o Jimmy acabou se deparando com um artefato mágico que poderia realizar quaisquer tipos de desejos, e ele acaba desejando que o Superman tivesse uma Supergirl para ajudá-lo. O desejo se torna realidade e tudo dá extremamente certo entre os dois, ficando até próximos o suficiente para causar uma crise de ciúmes na Lois Lane, mas após salvar o Superman de uma pedra de kryptonita que ela não sabia que sofreria dos danos, ela acaba ficando exposta por tempo demais à radiação da pedra e morrendo envenenada, ou quase. Antes que ela morresse de verdade, o Jimmy conseguiu desfazer o seu desejo para que ela não sofresse com essa morte, pedindo ao objeto que a Supergirl nunca tivesse existido. Camada 4, a falsa Supergirl das animações. Quando a gente olha para Supergirl nos desenhos, a gente já recria a história dela inteira nas nossas cabeças, de que ela é prima do Superman, que ela veio numa nave depois dele e foi parar na Terra com ele já adulto, e yada yada yada. Só que nada disso é a história dela nas animações. Na época das animações como a série animada do Superman, a ideia da DC é que o Superman fosse o único kryptoniano vivo em todas as mídias, o que obrigou o Paul Dini e os outros envolvidos na animação a criar uma outra história e um outro nome para ela, onde ali o seu nome é na verdade Kara Inze, e ela veio de um planeta que era uma colônia de Krypton. Então mesmo que ela seja tecnicamente uma adaptação da personagem dos quadrinhos, ela também meio que é uma personagem original das animações. Superman se torna um furry. Em 1958 havia uma ideia para um projeto de uma série infantil do Superman chamada As Aventuras do Super Filhote, onde o Superman e todos de Metrópolis seriam animais antropomórficos fofinhos, que são aqueles animais com comportamentos e aparências humanizadas. Coisa bem no esquema de Vila Sésamo ou coisa do tipo. Só que o pessoal com a grana não ficou tão impressionado com essa ideia e ela acabou morrendo na praia. Mas além disso, também houve uma ocasião nos quadrinhos onde o Superman acabou sendo enfeitiçado pela deusa Circe, que o transformou no Super Leão por algumas edições. E também já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Superman The Last Son. Son faz aqui um trocadilho com a palavra Son, que é um dos títulos mais icônicos do Superman, o último filho de Krypton. E esse personagem foi um dos seres do multiverso sombrio que foi recrutado pelo Batman que ri durante a sua invasão ao multiverso positivo. Em vez de pousar na Terra, Kal-El teve sua nave fora de rota, atravessando incontáveis sóis e absorvendo o poder de todos eles ao longo do caminho, o que o deixou hipercarregado de energia solar e bem desequilibrado mentalmente, mudando seu nome para Kill All em vez de Kal-El e nutrindo um desejo por eliminar toda a vida em seu caminho. Superman Identidade Secreta. Essa foi uma minissérie em 4 partes que contava uma história alternativa do Superman onde o Clark Kent havia nascido na Terra e o Superman era uma figura de ficção e tudo vivia na normalidade até que um dia, do nada, ele ganha os poderes do Superman. Ele começa a agir heroicamente pelo país até que é capturado pelo governo e forçado a trabalhar para eles, caso contrário ele arriscaria sua família, em especial sua esposa Lois, que estava grávida esperando por gêmeas. Ele viveu sua vida como um agente do governo até os seus 50 e tantos anos de idade quando seus poderes começaram a desaparecer.
Felizmente suas filhas nasceram com poderes e puderam continuar com seu legado enquanto ele ocasionalmente as acompanhava durante os voos. O quadrinho original perdido. Antes de ser apresentado na National Comics como o Superman que a gente conhece, Jerry Siegel e Joe Shuster já haviam trabalhado em um outro personagem chamado Superman, que na verdade seria um vilão careca e cientista maluco. Lembra alguém? Essa foi a primeira aparição do personagem Superman, criação do Jerry e do Joe, e o Clark Kent que a gente conhece a sua terceira aparição. Mas ninguém sabe aonde foi parar essa segunda aparição dele. Tudo que se sabe é que nessa ideia o Superman já seria um combatente do crime, mas sem todas essas ideias de Krypton, alienígenas, nem nada. Seria simplesmente um cara comum que combatia o crime na cidade. E fora essa ideia, pouquíssimos esboços de capas estão disponíveis sobre isso, e não se sabe mais nada sobre esse segundo Superman. Os clones azul e vermelho. Claramente a DC tem alguma obsessão com as cores azul e vermelho e o Superman, e muitos anos antes do azul e vermelho citados anteriormente no vídeo, a DC arranhou a superfície dessa ideia, onde o Superman teria usado um dispositivo capaz de ampliar sua inteligência para que ele descobrisse uma forma de acabar com todo o crime. Mas de algum jeito essa super ampliação cerebral acabou fazendo ele se dividir em dois, e na real essa era justamente a resposta para os seus problemas. Se um Superman não era o bastante para acabar com todo o crime, então dois talvez resolveriam. Os dois juntos acabaram muito rapidamente com o crime e outros problemas da Terra, como criar um raio que literalmente apagaria o conceito da maldade no planeta, além de criar um exército de robôs Superman para lidar com desastres naturais. E com tudo resolvido, Lex, que não era mais vilão, passou a se dedicar a curar todas as doenças, o Superman vermelho se casou com a Lois Lane, o azul com a Lana Lang. E sim, essa história é canônica no multiverso até hoje, já que ela pode ser vista no Hipertempo, que é basicamente o multiverso das linhas temporais da DC, e que já tem vídeo aqui no canal explicando esse conceito também. Superman, o último filho da Terra. E se a história do Superman fosse contada ao contrário? Na HQ com esse nome é invertida a história do Superman, onde a Terra é destruída e uma nave dela é enviada para o espaço indo parar em Krypton. Sem os poderes típicos, Clark Kent é adotado por Lara e Jor-El e quando adulto acaba sendo escolhido como um membro da tropa dos Lanternas Verdes e defensor do setor espacial de Krypton. Anos mais tarde ele retorna à Terra descobrindo que ela ainda existe, o meteoro que atingiu não detonou o planeta completamente, inclusive alguns velhos conhecidos nossos ainda estão vivos lá, como Jimmy Olsen, Lois Lane e claro, Lex Luthor. Lois Lane leva palmadas. Quando Superman e Lois Lane já estavam juntos como um casal, a Lois decidiu que gostaria de se mudar para a Fortaleza da Solidão. No que o Superman tenta convencê-la de que isso não é uma boa ideia, pois é um lugar bastante perigoso pela quantidade de equipamentos e outras coisas que existem lá, mas mesmo assim ela insiste e, sendo curiosa pra caramba, ela acaba mexendo num dos dispositivos da fortaleza que causa nela uma intoxicação por raios estelares. E agora ela tem que ficar de castigo por lá por uns 3 dias para os efeitos passarem. Mas para punir de verdade a Lois por essa desobediência, o Superman passa voando pela janela e com um super sopro lança o sofá onde ela estava sentada despreocupadamente e com sua visão de raio-x ela guia um robô para dar palmadas no popô da Lois, que nem conseguiu se sentar direito no dia seguinte. Camada 5. Titano, o super gorila. Sempre tem espaço para mais super animais, mas esse é um caso especial e que é surpreendente que a DC dê tanto valor para ele quando outros simplesmente foram apagados. Titano era de início um chimpanzé que sofreu experimentos ao ser mandado para o espaço e retornou para a Terra como um bicho gigante que causava vários estragos. O detalhe é que ele não podia ser facilmente parado pelo Superman porque tinha a capacidade de disparar raios de kryptonita pelos olhos. A solução do Superman foi então mandá-lo de volta no tempo para a Terra pré-histórica, e o personagem apareceu algumas outras vezes em animações e quadrinhos recentes da época dos Novos 52. O Esquadrão de Emergência do Superman. Pelo visto a DC tinha gosto por criar miniaturas do Superman antigamente, pois em certo ponto, nas histórias do Jimmy Olsen surgiu o Esquadrão de Emergência, que basicamente era um grupo de mini Superman que moravam na cidade encolhida de Kandor, que saíam de lá para ajudar o Superman e a Supergirl ocasionalmente. E sim, depois também surgiu um esquadrão de mini Supergirl, só que essas eram um fã-clube dela, diferente dos Superman que pareciam literalmente ser mini cópias de Clark Kent. E isso foi até mais longe quando criaram também um esquadrão de mini bizarros. Leis kryptonianas sobre ensino.
Action Comics número 289, a Supergirl resolveu bancar o Tinder pro Superman, vasculhando mundos e tempos pra encontrar a mulher perfeita pra se casar com ele, só que depois de todas as tentativas falharem e ela se sentir mal por isso, o Superman disse que se fosse pra se casar com alguém, devia ser alguém super e também alguém amável, alguém exatamente como ela. Ele então diz que infelizmente eles são primos e que isso não seria possível, também diz que apesar de existirem na Terra alguns lugares onde isso é permitido, no fim das contas os dois são de Krypton e as leis de Krypton proíbem completamente o casamento consanguíneo. Superman Unforgiven. Nessa história alternativa a gente vê como seria se o Superman e os kryptonianos fossem todos viltrumitas das ideias e invadissem a Terra para anexar o planeta ao seu império intergaláctico. Nessa versão o Superman vem junto deles para a Terra para cumprir com essa agenda, ele não foi enviado para a Terra antes como bebê nem nada, e um dos últimos sobreviventes após 23 anos de luta contra os kryptonianos é o Batman. Eventualmente o Superman se volta contra os kryptonianos e toma o lado do Batman para libertar a Terra. Poderosa viciada em refrigerante Diet. Meados da década de 90, a Poderosa passou a integrar a Liga da Justiça Europa e o comportamento dela pareceu ficar cada vez mais e mais estranho, mais agressivo. Depois de uns exames da Doutora Luz, e já tem a origem da Doutora Luz também no canal, a Doutora descobriu que toda essa raiva dela era porque a Poderosa estava viciada em refrigerantes Diet, que ela tomava para, segundo ela, perder peso e chegar no corpo ideal e enfim, é uma história tão bocó das ideias que depois todo mundo esqueceu e com razão. Supermóvel, o carro do Superman. Originalmente aparecendo em World's Finest número 77, o Supermóvel foi um presente do Batman pro Superman, mas calma aí que não foi um presente inútil. Pois naquela época havia pouco tempo que eles tinham enfrentado um vilão que havia invertido os poderes dos dois, ou seja, o Batman virou um Super Batman e o Superman um humano comum. Então para conseguir acompanhar o Batman no combate ao crime, ele deu de presente pro Superman o Supermóvel. Apesar disso, anos mais tarde, na Action Comics número 482, depois de perder de novo seus poderes, o Superman recorreu a um novo Supermóvel por algumas edições para combater o crime. E o carro tinha basicamente a capacidade de replicar a maioria dos poderes do Superman, como a visão de calor, visão de raio-x, super força e, sim, até hoje esse veículo existe lá na Fortaleza da Solidão. Supergirl virou uma lobisomem. Na Adventure Comics número 387, a Supergirl acaba descobrindo que uma cientista produziu um soro que a deixaria imune à kryptonita, e ela decide então tomar sem fazer cerimônia. E sim, em partes deu certo, ela conseguiu ficar imune, só que virou uma lobisomem. Ela passa algum tempo tentando viver sua vida normalmente, até que descobre que no multiverso existe a Terra 387, um mundo onde todos se parecem com lobisomens, e a Supergirl de lá tomou o mesmo soro, só que ficou com aparência humana, então elas só fazem uma inversão. A cientista dos lobisomens dá o soro dela para nossa Supergirl, que volta à forma humana, e o mesmo vale para a Supergirl lobisomem da Terra 387, que volta à sua forma de loba. A manteiga de amendoim do Superman. Esse é nada menos que o primeiro produto licenciado de super-herói na categoria de alimentos. De início foi uma ideia tida como arriscada pela DC, já que eles achavam que não iam ter condições de competir com as marcas já estabelecidas, mas eles subestimaram demais a capacidade do Superman. Só por ter o Superman no rótulo, a manteiga de amendoim foi um grande sucesso de vendas, mas apesar disso, ela acabou sendo descontinuada por volta da década de 80. Superman, a Fera de Aço. Depois de tantas alternativas à história do Superman, imagine uma mistura de Superman com Mowgli e Tarzan. Pois é disso que se trata. Essa história reimagina a origem do personagem na situação de que ele teria caído numa floresta e sido criado pelos animais. Ele se tornou parte deles, tem até um tigre como inimigo, o qual ele usa a pele como roupas depois de derrotá-lo, e até se vinga dos caçadores que mataram seus pais lobos. Superman comprado pela Marvel. Na década de 80, a DC estava passando por mais problemas financeiros que o brasileiro médio pagando os impostos do amor. A situação estava tão feia que eles cogitaram vender Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Liga da Justiça, Jovens Titãs e até Legião dos Super-Heróis para Marvel. E as coisas pareciam tão acertadas que a Marvel já tinha até contratado roteirista para recontar a origem do personagem no seu universo. Mas devido a questões judiciais e uma cláusula de desconfiança, a DC manteve seus personagens e os negócios não foram para frente. Apoie o canal pelo Pix, esse vídeo deu um baita trabalho de fazer. Curte, comenta, compartilha também para ajudar o canal a chegar a mais pessoas e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!